E o governo deve lançar nos próximos dias pacotes de medidas para os setores mais afetados pelo tarifaço de Donald Trump, como, por exemplo, café, a carne, os pescados. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já começou a falar sobre isso hoje. Vamos então com a Janaína Camelo, direto de Brasília, com mais informações. Oi, Jana, boa tarde. Como vão ser então essas primeiras medidas? Quais serão os setores que vão receber esse benefício? Muito boa tarde para você, Márcia. Boa tarde a todos. Pois é o plano de contingência, né, que desde a semana passada o governo já estava ali estudando formas de medidas mitigadoras ali para diminuir ali, pelo menos, né, os prejuízos aí a esses setores produtivos que foram afetados com essa taxação de 50%, porque desde a semana passada que o governo fazia ali, a equipe econômica de Fernando Haddad tinha montado vários cenários, porque precisava primeiro esperar que ia vir ali dos Estados Unidos. Então tinha cenário A, cenário B, cenário C, cenário D. Agora, com essa resposta ali dos Estados Unidos, de fato, com uma lista ali de produtos que vão ser afetados, então agora sim o governo consegue ter ali um plano mais concreto de como pode auxiliar o empresariado, e é um plano que inclui, por exemplo, nas medidas, auxílio financeiro, crédito facilitado, tanto para pequenas, médias, grandes empresas, medidas de curto, de médio, de longo prazo. O ministro falou que agora, a partir de agora, o ministro Fernando Haddad, ele conversou com jornalistas mais cedo, né? Assim que ele chegou ali no Ministério da Fazenda. Ele disse que a ideia, a partir de agora, é ter reuniões ali, aqui com o governo federal, com o Palácio do Planalto, mais produtivas, com foco aí nesse auxílio aos setores que foram prejudicados. Ele disse que vai ser um plano de contingência ali muito bem calibrado. Vamos ouvir o que ele disse mais cedo. Nós vamos lançar parte do nosso plano previsto, vai ser apreciado para ser lançado nos próximos dias, né, de apoio à proteção à indústria brasileira, aos empregos no Brasil, ao agro também, quando for o caso, que há casos em que isso pode acontecer. Então, o governo espera também, Márcia, alguns posicionamentos dos setores nos estados, tá? Dos setores de indústria, de agro, porque agora, nesse exato momento, depois do anúncio ontem de Donald Trump, com essa lista ali já colocada, agora sim eles vão poder fazer um estudo ali, de fato, do que realmente no estado, em cada um dos estados ali, o que realmente vai ser prejudicado, quais vão ser esses impactos, e aí eles vão entregar isso ao governo federal, especificamente ali a equipe econômica de Fernando Haddad, para que então seja concluído ali esse plano de contingência para os empresários, para os setores produtivos. Márcia. Agora, Jana, Haddad também deu uma esperança de que mesmo o tarifaço nos setores que já foram aplicadas, que as taxas já foram aplicadas, ele acredita que isso ainda pode entrar em negociação e ser revisto, é isso? Exatamente, especialmente com relação ao café e à carne, né? O governo federal diz que tem essa expectativa, vai continuar a negociação. O ministro Fernando Haddad disse que agora sim começa a negociação de fato, que agora sim já sabe o que realmente o governo de Donald Trump colocou ali na mesa, então agora sim pode todo mundo sentar e conversar tranquilamente, negociar a tempo para isso, né? Então tem a questão do café, tem a questão da carne. A indústria de café de alguns estados diz o seguinte, que o café, o prejuízo já era esperado de não ser tão grande assim, porque o café está escasso no mundo inteiro, então há países compradores interessados, né? No caso, se não for os Estados Unidos, tem outros países. Isso vai depender de quem os Estados Unidos vai importar, mas há compradores do mundo inteiro para o café. Agora, com relação à carne, já é um pouco diferente. A gente vai ouvir o que o ministro disse mais cedo. Olha, eu não sei qual a avaliação que eles têm lá, mas a primeira coisa que eu disse quando foi anunciado o tarifaço foi, olha, vamos pagar mais caro o café da manhã, porque era suco de laranja, era café, era carne, né? Então, eu imaginava que alguma dessas coisas iam ser revertidas, né? Agora, nada do que foi decidido ontem não pode ser revisto, entendeu? Nós vamos poder sentar e de novo, eu repito o que eu disse. Eu penso que essa semana é o começo de uma conversa mais racional, mais sóbria, menos apaixonada.
Agora, Márcio, com relação a uma aproximação maior entre o presidente Lula e Donald Trump, porque tem se discutido isso, né? Se agora seria uma oportunidade, não agora nesse exato momento, mas oportunamente dos dois ali se encontrarem até presencialmente, nem precisa ser por telefone. O presidente Lula ele tem uma viagem marcada para os Estados Unidos, só que o Palácio do Planalto diz que não há nenhuma intenção ali, embora o líder do governo ontem no Senado, o senador Jacques Wagner, ele defendeu que deve sim haver essa aproximação entre Lula e Trump, mas aqui no Palácio do Planalto, que já se diz é outra coisa, que não há, por enquanto, nenhuma intenção ali de um encontro, de um pedido de encontro de Lula e Donald Trump. Até porque não tem essa abertura do lado de lá também ainda, né, Jana? Obrigada pelas suas informações. A gente volta com você já, mas agora vamos chamar você para essa conversa, para continuar acompanhando com a gente em tempo real, mandando a sua opinião e também os nossos comentaristas convidados de hoje, a Priscila Silveira e o Henrique Kriegner. Bem-vindos, boa tarde. A gente já começa falando sobre essas tarifas. Priscila, muito se diz que para o Brasil saiu mais barato até do que para a Europa. O tarifaço virou tarifinho? Qual sua análise? Boa tarde, Márcia, Bruno, a todos que nos assistem. Na verdade, a gente não acha ali que foi uma tarifinha, né? Mas esperava-se que essa porcentagem de 50% tivesse uma expansão ainda maior do que no momento se aguarda, mas principalmente quando ele traz ali as exceções de alguns produtos, né, retirando esse tarifaço, já dá um pouquinho de gargalo aí para o Brasil, de alguma forma, respirar. Muito embora a gente percebe, né, Márcia, que o governo brasileiro esperava que fosse retirado todo aí o tarifaço, tivesse a possibilidade de se argumentar com o Trump, mas o tempo está aí se acabando e a gente percebe que ele vai manter toda ali a base dos 50%, afetando de alguma maneira, mas não deixa também, aqui quando a gente ouve o ministro falar que vai fazer o plano de contingência de maneira a diminuir aí essas problemáticas que vão, claro, reverberar no Brasil, a gente espera que uma negociação, ainda que tardia, chegue aí com relação a esses 50% também, Márcia. Obrigada, Pri. Agora entrando já com o Kriegner nesse ponto que a Priscila deixou em aberto, a Haddad faz uma fala otimista, que mesmo as taxas podem ser revistas. Você acredita que isso pode acontecer ou não, Kriegner? Boa tarde ao Bruno, a professora Priscila e todos que nos acompanham hoje também em tempo real. Olha, eu acho muito difícil e me pergunto de onde é que está vindo esse otimismo por parte do ministro Haddad, Márcia, porque justamente não é motivo de celebração. É claro que se esperava algo pior, mas ainda nós temos mais de 1/3 das exportações brasileiras para os Estados Unidos sendo de fato taxadas num nível aí bastante alto. Então, não é motivo de comemoração. A gente pode sim ter um alívio momentâneo, de que não é tão ruim quanto se esperava, mas não podemos negar que o buraco é bastante profundo e que vai nos custar muito dinheiro. E quando eu falo nos custar, eu estou falando de setores fundamentais para a economia brasileira. Estou falando também até daqueles pequenos produtores, dos grandes produtores, ou seja, nós vamos ter um impacto significativo aqui. Já é estimado aí a perda de milhões e milhões de reais por esses produtores que estão tentando fazer tudo. É um otimismo que vem travestido bastante claramente aí de uma tentativa política, Márcia, de tentar trazer tranquilidade para o setor econômico. O próprio ministro Haddad, essa semana mesmo, eu lembro até que você noticiou aqui sobre a fala do ministro Haddad dizendo que podíamos ter tranquilidade, que não era hora de se desesperar, que o presidente Lula estava com calma analisando tudo. Essa mesma tranquilidade não sente aquele que está pagando a conta, aquele que está vendo o dinheiro ir pelo ralo e que está vendo seus clientes fecharem as portas por razões políticas e por uma ineficiência da política externa brasileira. Quem paga a conta não está tranquilo dessa maneira não, Márcia.